Tentaram queimar o cachorro caramelo vivo, mas o que surgiu das chamas jamais será esquecido. Numa vila esquecida entre o mar e o sertão, onde as tradições falam mais alto que a razão, uma cena parou tudo. Um cachorro caramelo, coberto de cinzas e com os pelos queimados, foi encontrado no cercado de uma antiga olaria desativada. Ninguém sabe como ele sobreviveu. Ninguém entendeu o que ele estava fazendo ali. Mas desde aquele dia, as coisas começaram a mudar, e o que surgiu das chamas jamais será esquecido. Você não vai acreditar no que esse cachorro foi capaz de transformar. Já deixa seu like, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar essa história até o fim. Porque a jornada de Solimão, o cão que ninguém queria, mas todos passaram a precisar, se está apenas começando. O sol nascia preguiçoso por trás dos morros, pintando o céu de um laranja morno que anunciava mais um dia abafado na vila de São Damião das Flores. As galinhas ciscavam perto das cercas de madeira, o cheiro de café coado invadia as cozinhas e o barulho dos rádios comunitários se misturava aos chamados das quitandeiras. Era manhã de sábado, dia da quermesse da padroeira. Tudo seguia seu curso habitual, até que um grito rompeu o silêncio da praça. Corre aqui! Tem um cachorro preso na olaria velha. Tá todo queimado. Os moradores que arrumavam os estandes pararam. As crianças que ensaiavam danças na frente da capela largaram tudo e saíram correndo. Em minutos, uma multidão se formava diante do portão de ferro retorcido da antiga olaria, fechada há anos depois que uma enchente destruiu parte da estrutura. No meio do pátio de terra seca e cinzas, havia um cercado tosco, feito com pedaços de madeira e telas amarradas. Dentro, um cachorro de pelo caramelo, olhos vivos e patas queimadas, olhava fixamente para quem se aproximava. Ninguém sabia como ele tinha parado ali. O chão ao redor estava chamuscado, com marcas de fogo recente. As cinzas ainda estavam mornas. O cachorro não rosnava, não latia, não corria. Apenas olhava. Um olhar fundo, assustado, mas firme. Como se dissesse, eu vi, mas não posso falar. O tumulto aumentou. Uns diziam que era feitiço. Outros, que o cachorro era um sinal dos céus. A benzedeira da vila, Dona Lourdes, chegou com seu terço na mão e fez o sinal da cruz. Um rapaz tentou abrir o cercado, mas hesitou. A lenda dizia que qualquer coisa encontrada com cheiro de fumaça e sem dono naquela olaria estava amaldiçoada. Foi então que ela apareceu. Vestido claro, sandálias velhas, um chapéu de palha cobrindo os cabelos grisalhos. A senhora. Ninguém sabia seu nome, apenas que havia voltado para São Damião depois de muitos anos. Diziam que era filha de uma mulher respeitada da vila, mas que saíra jovem, nunca mais dera notícias, e agora voltava rica, com um ar de mistério. Ela não falou com ninguém. Apenas se aproximou do cercado, se abaixou e olhou nos olhos do cachorro. Ele não se mexeu. Ela também não. Por um instante, o tempo parou. Então ela estendeu a mão por entre as grades. O cachorro farejou e encostou o focinho. Silêncio. O murmúrio cessou. A senhora abriu o cercado com calma e, sem dizer uma palavra, envolveu o cão em um pano branco. Carregou-o como quem carrega um segredo. E foi embora andando, deixando todos paralisados. O que ninguém sabia era que aquela mulher havia sonhado com aquele cachorro 3 noites seguidas antes de encontrá-lo. No sonho, ele saía de dentro do fogo e vinha até ela, trazendo algo na boca. Uma flor. Sempre a mesma flor. Uma que ela reconhecia, mas não via desde menina. Ela levou o cão para sua casa, um sobrado antigo que havia comprado discretamente na Rua do Alto. A casa estava coberta de mato e poeira quando ela chegou à vila semanas antes. Sozinha, limpou, pintou, plantou. Diziam que ela conversava com as paredes. Que acendia velas toda noite. Mas ninguém teve coragem de ir até lá. Ela tratou das queimaduras do cão com uma pomada feita de babosa, óleo de andiroba e uma erva que trouxera de longe. Fez mingau de arroz com frango desfiado. Deu banho com sabão de cocô. E enquanto cuidava dele, falava baixinho, como se contasse histórias para um velho amigo. No segundo dia,
ele já andava pela casa. No terceiro, seguia a senhora por todos os cômodos. No quinto, saíram juntos para caminhar pela vila. A aparição causou alvoroço. Ninguém esperava vê-lo de novo. Alguns se benzeram. Outros atravessaram a rua. Mas havia também quem se aproximasse, curioso. O cachorro, agora limpo, revelavam pelo dourado que brilhava ao sol. Tinha uma postura elegante, cabeça erguida, passo firme. E os olhos pareciam ainda mais vivos. A senhora o chamou de Solimão. Ninguém sabia por quê. Mas o nome pegou. As crianças começaram a segui-lo. Algumas senhoras passaram a deixar água e comida na calçada. O rádio da vila falou dele. O locutor, entre músicas e notícias, comentou e dizem que um milagre aconteceu na olaria, e que ele tem nome, Solimão. Mas nem todos estavam contentes. A líder religiosa da comunidade, Dona Neuzira, viu tudo com desconfiança. Para ela, aquilo era um desvio. Um cão não podia se tornar símbolo de fé. Muito menos um que saíra do fogo. Ela começou a espalhar que o animal era perigoso, que trazia mau agouro. Que a senhora estava usando feitiçaria para enganar os simples. Solimão, no entanto, seguia calmo. Sentava-se todos os dias na escadaria da igreja, no mesmo horário. Não entrava. Apenas observava. Um dia, uma menina com dificuldades para se comunicar aproximou-se dele. Sentou ao lado. E ficou ali por 1 hora. No fim, disse sua primeira frase completa em meses, e ele me entende. A vila se dividia. Havia quem o chamasse de anjo. Outros, de ameaça. A senhora não respondia a provocações. Cuidava de suas plantas, andava com Solimão, e escrevia cartas que nunca postava. Foi numa manhã chuvosa que algo novo aconteceu. O terreno baldio ao lado da escola, infestado de cupins, floresceu da noite para o dia. Margaridas, girassóis, ipês. Cores brotaram onde antes havia apenas lama e entulho. O detalhe? Solimão havia dormido lá naquela noite. A professora, que chegava cedo, viu com seus próprios olhos. E nunca mais chegou atrasada. As histórias se espalharam. Veio gente de fora para ver o cão. Tiravam fotos, deixavam bilhetes, acendiam velas. A senhora começou a fechar os portões à noite. Mas Solimão sempre dava um jeito de sair. Ele ia a lugares diferentes. Voltava com coisas improváveis, uma flor rara, um lenço antigo, um retrato esquecido. De alguma forma, ele levava respostas às pessoas certas. Como se soubesse onde doía mais. A vila estava mudando. E mesmo sem palavras, Solimão era o centro dessa mudança. Mas o passado da senhora ainda permanecia envolto em névoa. E havia aqueles que não aceitariam tamanha transformação sem reagir. Mas naquele primeiro mês, entre olhos desconfiados, bênçãos sussurradas e passos silenciosos, uma certeza começava a se firmar nas ruas estreitas de São Damião das Flores: Solimão não era apenas um cachorro. Ele era um ponto de virada. Um elo entre o que foi, o que é, e o que poderia ser. E tudo isso começou com fogo. Mas o que surgiu das chamas jamais seria esquecido. O segundo mês da presença de Solimão em São Damião das Flores começou com um silêncio desconcertante. Depois do episódio do terreno florido, a vila pareceu prender a respiração coletiva. Alguns chamavam aquilo de coincidência. Outros, de milagre. Mas ninguém conseguia negar que desde que aquele cachorro caramelo apareceu, as coisas estavam diferentes. As rádios pararam de zombar e começaram a relatar com mais seriedade os acontecimentos. E embora ninguém dissesse em voz alta, uma palavra começou a se espalhar entre cochichos: um guardião. Na casa do alto, a senhora continuava sua rotina com a mesma serenidade. Passava as manhãs cuidando das plantas e das receitas de pomadas e infusões, todas escritas à mão em um caderno antigo de capa de couro. À tarde, caminhava pela vila com Solimão, observando tudo com olhos atentos, como se procurasse algo nas entrelinhas das calçadas rachadas e das janelas entreabertas.
À noite, escrevia. As cartas que não enviava agora estavam empilhadas em uma gaveta, todas datadas, todas endereçadas a alguém chamado N. Solimão parecia ainda mais atento. Não era apenas um cão seguindo sua dona. Ele observava os moradores com a mesma intensidade com que olhava para o céu nas madrugadas silenciosas. Certo dia, durante uma caminhada, ele parou subitamente diante da antiga escola desativada. Olhou fixamente para a parede coberta de trepadeiras e latiu uma única vez. A senhora se aproximou, afastou os galhos, e encontrou uma pequena porta de madeira, antes escondida. Ao empurrá-la, revelaram uma sala esquecida, coberta de poeira, mas repleta de livros, instrumentos antigos e uma estante com papéis enrolados. Entre eles, um caderno grosso, com a capa bordada à mão, relatos da fé de São Damião, parte I. Ela levou o caderno para casa. Passou a noite lendo. A caligrafia era de sua avó, uma das benzedeiras mais respeitadas da região. Ali, entre receitas de remédios caseiros e relatos de fenômenos, havia um trecho que a fez estremecer, e em tempos de divisão, quando a terra secar e o povo se afastar da verdade, surgirá o guardião dourado. Ele não falará, mas trará respostas. Ele não mandará, mas será seguido. De suas pegadas, brotará o recomeço. No dia seguinte, a senhora levou o caderno até a rádio comunitária. Pediu que fosse lido ao vivo. O locutor hesitou, mas cedeu. A leitura gerou rebuliço. Muitos lembraram das histórias contadas pelas avós, sobre o cão do sertão que protegia os viajantes. Outros diziam que era só mais um exagero da senhora. Mas para a maioria, aquilo soou como confirmação do que já sentiam. A divisão na vila crescia. Dona Neuzira intensificou seus discursos, alertando sobre os perigos de adorar o que não é sagrado. Organizou uma comitiva para pedir que o cachorro fosse retirado da igreja. A senhora não respondeu, mas Solimão deixou de ir à escadaria por alguns dias, caminhando em direção ao campo, onde ficava observando o horizonte por horas. Ali, ele parecia mais calmo. E foi ali que encontrou algo novo. Enquanto cavava perto de uma árvore antiga, encontrou um objeto enterrado. Era uma medalha oxidada, com a imagem de uma flor entalhada. A senhora a limpou e reconheceu o símbolo da flor do campo, símbolo da resistência da vila durante o período das secas. Era um artefato de valor histórico. Ela o levou ao museu comunitário, que estava fechado há anos. Ao saber da descoberta, o professor aposentado da vila se emocionou. Decidiu reabrir o espaço com uma nova exposição no tempo que ressurge. Esse gesto teve consequências maiores do que se esperava. Várias crianças passaram a visitar o museu. Jovens voluntários limparam o espaço. A escola voltou a incluir aulas sobre a história local. Solimão era sempre mencionado, como motivo do renascimento cultural da vila. Com isso, a oposição de Dona Neuzira ganhou um novo tom. Ela passou a dizer que a senhora havia voltado apenas para ganhar fama e manipular o povo. Que o cachorro era um símbolo falso, um truque. Ela propôs uma votação: Solimão poderia continuar andando livremente pela vila ou deveria ser mantido restrito à casa da senhora. O rádio fez a enquete. As ruas discutiam. A tensão era visível. Foi nesse contexto que aconteceu o segundo grande evento. Durante a madrugada, uma forte ventania atingiu a vila. Árvores caíram, telhados voaram. A energia foi cortada por horas. Quando o dia amanheceu, as ruas estavam cobertas de galhos, cacos e lama. A escola, reformada com tanto esforço, teve parte do teto arrancado. Dentro dela, 2 crianças haviam ficado presas, pois dormiam escondidas depois de uma brincadeira que saiu do controle. Quem encontrou as crianças foi Solimão. Ele latiu até ser ouvido. Cavou a entrada bloqueada. Arranhou a porta até que os vizinhos acordassem. Quando os bombeiros comunitários chegaram, foi ele quem guiou o caminho mais seguro. As crianças foram resgatadas sem ferimentos. E nesse mesmo dia, a votação foi esquecida. A vila inteira se reuniu na praça para agradecer. A partir daquele momento, Solimão deixou de ser apenas o cachorro queimado que sobreviveu. Ele se tornou símbolo de esperança.
De algo que ninguém conseguia explicar, mas todos sentiam. E mesmo Dona Neuzira, silenciosa no fundo da igreja, não pôde impedir os aplausos. Mas a história de Solimão não era feita apenas de vitórias. A senhora começou a apresentar sinais de cansaço. As caminhadas ficaram mais curtas. Os olhos mais cansados. O passado parecia pesar sobre seus ombros. Ela recebeu uma carta anônima. Dentro, apenas uma folha com 3 palavras: Você não enganou. Ela guardou a carta sem dizer nada. Mas Solimão passou a dormir mais próximo da porta. Como se soubesse que algo estava por vir. Enquanto isso, o outro cachorro, aquele preto e silencioso que andava pelos arredores, reapareceu. Ninguém sabia seu nome, nem de onde vinha. Mas começou a seguir Solimão à distância. Observava de longe. Nunca latia. Nunca avançava. Apenas olhava. E um dia, quando os dois se cruzaram na estrada de terra que levava ao campo, pararam frente a frente. Não houve briga. Apenas silêncio. Depois disso, o cachorro preto sumiu por uma semana. Quando voltou, estava ferido. E foi Solimão quem o levou até a casa da senhora. Ela o cuidou, mesmo sem saber por quê. E enquanto limpava seus machucados, notou algo sob o pelo, uma cicatriz antiga, na mesma posição de uma marca de nascença de Solimão. Então entendeu. Aquele cachorro era irmão de Solimão. Da mesma ninhada. Provavelmente separados ainda filhotes. O destino, só algo maior, os havia trazido de volta. A senhora não conteve as lágrimas. Pela primeira vez desde que voltou à vila, chorou em voz alta. Naquela noite, os 2 cachorros dormiram lado a lado, na varanda. E pela manhã, a vila despertou com uma nova certeza. Solimão não estava sozinho. E sua missão ainda estava longe de acabar. A manhã surgiu com o canto das rolinhas ecoando entre as mangueiras da vila. O calor chegava devagar, o céu ainda tingido de cinza, como se o dia hesitasse em começar. Solimão acordou antes de todos. Levantou-se da varanda onde dormia com o irmão e caminhou lentamente até o portão de madeira. A senhora o observava da janela da cozinha, com uma xícara de chá de erva doce entre as mãos. Sabia que ele queria sair, e sabia também que quando ele partia sozinho, algo o guiava. Solimão percorreu ruas ainda desertas, passou pela praça onde o coreto aguardava os ensaios do coral, atravessou o campo de futebol tomado por mato e chegou à beira da mata antiga. Era um lugar que muitos evitavam. Diziam que ali viviam cobras grandes, bichos que choravam como gente espíritos das primeiras famílias da vila. Mas Solimão não hesitou. Seguiu por uma trilha quase apagada, com o faro aguçado e passos firmes. Caminhou por quase 1 hora até parar diante de um tronco oco, coberto por trepadeiras. Começou a cavar. A terra estava úmida, pesada, e o cheiro era forte. Depois de alguns minutos, suas patas tocaram madeira. Continuou até escavar completamente um pequeno baú de ferro, coberto de ferrugem. Com o focinho, empurrou a tampa, que se abriu com um estalo abafado. Dentro, envoltas em panos velhos e papéis amarelados, havia cartas, retratos, flores secas e um colar de contas azuis com um medalhão de prata. Solimão ficou ali, observando o baú como se aguardasse alguém. E ela veio. A senhora apareceu na trilha, com o vestido de algodão já suado, ofegante. Sabia que ele a guiaria até algo importante. Quando viu o baú, seus olhos se encheram de surpresa e, depois, de reconhecimento. Ajoelhou-se, tocou os objetos com delicadeza. Reconheceu as cartas, vieram de sua mãe para o homem que amou, o mesmo que foi impedido de assumir o romance por causa do preconceito da época. As flores eram as mesmas que enfeitavam a casa de sua infância. E o colar fora dela, dado por sua avó em sua última noite na vila, antes de fugir para a cidade grande, carregando o peso de uma vergonha imposta por outros. Sentou-se ali mesmo, no chão úmido da mata, e chorou. Solimão se deitou ao seu lado. O silêncio foi profundo, como se a própria mata os envolvesse em respeito. Quando voltou para casa, trouxe o baú consigo.
Passou o dia inteiro limpando, organizando, relendo tudo. Começou a montar um painel com as cartas e as fotos no salão da casa, que passou a chamar de a Sala das Memórias. Era sua história, a história da vila, de amores proibidos, de fugas, de reencontros adiados. Tudo ali, por trás do tempo e do medo. A notícia se espalhou rapidamente. Crianças, curiosos e até os mais desconfiados começaram a visitar a casa. A senhora recebia a todos com calma. Explicava cada carta, cada flor, cada nome nas fotografias. A vila passou a enxergar nela não mais a forasteira misteriosa, mas alguém que, apesar da ausência, carregava as raízes de São Damião nas veias. Mas com a verdade, vieram os sussurros. Alguns moradores mais antigos murmuravam que o homem das cartas era um dos fundadores da vila, e que a revelação de seu relacionamento secreto colocava em xeque sua imagem. Outros diziam que mexer com o passado era perigoso, que certas coisas deveriam ficar enterradas. Dona Neuzira, ao saber do conteúdo do baú, convocou uma reunião na igreja. Disse que era um absurdo permitir que um cachorro e uma mulher que abandonou a fé comandassem a narrativa da comunidade. Mas a vila já não era a mesma. Na semana seguinte, o museu organizou uma exposição com os objetos do baú. Jovens começaram a gravar vídeos sobre a história da vila, entrevistando os mais velhos. Um grupo de costureiras organizou uma roda de bordado com temas do passado. E Solimão, sempre presente, passava entre as pessoas com tranquilidade, como se supervisionasse aquele processo de cura coletiva. Seu irmão, que ainda não havia recebido nome, também ganhava espaço. Passou a ser chamado de Zulu pelas crianças. Era mais arredio que Solimão, preferia as sombras e os fundos das casas. Mas onde Solimão ia, ele seguia. E quando uma criança pequena se perdeu na mata, foi Zulu quem a encontrou. Os dois irmãos, cada um à sua maneira, ganhavam o respeito da vila. Enquanto isso, a senhora escrevia. Agora, não apenas cartas, mas memórias. Decidiu montar um livro com sua história e a de sua família. Sentia que precisava deixar algo mais concreto, algo que permanecesse mesmo depois que ela partisse dali, um legado que pudesse inspirar. E cada página escrita era acompanhada por Solimão, que deitava aos seus pés como guardião silencioso. Certa noite, ela recebeu a visita de um homem idoso, magro, de fala pausada. Disse que vinha de longe, que ouvirá no rádio sobre o baú encontrado. Seu nome era Nicolau. Ao entrar na sala das memórias, parou diante de uma das fotos e levou a mão à boca. Chorou baixinho. Era ele, o homem das cartas. O amor da juventude da mãe da senhora. E, como revelou depois, pai dela. A revelação abalou a senhora. Nunca soubera com certeza quem era seu pai. Sua mãe nunca lhe contará, apenas dizia que ele havia partido por obrigação. A chegada de Nicolau não foi recebida com euforia, mas com contenção. Ambos se sentaram no quintal, sob o céu estrelado, e falaram por horas. Ele contou sua versão, ela contou a dela. Nenhum deles negou a dor da ausência. Mas ali, diante da fogueira acesa e dos olhos atentos de Solimão, decidiram que era tempo de recomeçar. Nos dias que seguiram, Nicolau permaneceu na vila. Ajudou na organização das cartas, compartilhou histórias que completavam os vazios deixados nas páginas. Os mais velhos o reconheceram. Alguns o perdoaram. Outros ainda mantinham distância. Mas ele não parecia querer aplausos. Apenas queria estar ali, perto da filha que não pôde criar, e do cão que, de alguma forma, o trouxera de volta. A transformação da vila ganhou força. A rádio começou a contar diariamente as histórias de moradores antigos. As crianças organizavam peças de teatro com base nas lendas locais. A escola foi revitalizada, com a ajuda dos próprios pais. E um novo projeto começou a ser discutido, o Centro Cultural Guardião Dourado, que uniria o museu, a Sala das Memórias e espaços para oficinas e rodas de conversa. Solimão, silenciosamente, continuava a visitar lugares esquecidos, encontrar objetos perdidos e aproximar pessoas. Era como se soubesse exatamente onde precisava estar.
Mas mesmo com todas as mudanças, ainda havia resistência. Alguns queriam que o centro cultural não levasse o nome do cachorro, alegando que era exagero. Mas a maioria discordava. Durante uma assembleia comunitária, uma senhora cega, de 80 e poucos anos, levantou-se com dificuldade e disse, com voz firme, que desde que Solimão aparecerá, havia sentido algo diferente no ar. Que os sonhos dela estavam mais claros, que sentia menos dor nas pernas. Que nunca viu o cão, mas sentia sua presença. E que se alguém merecia ser lembrado, era ele. A votação foi unânime. O Centro Cultural se chamaria Guardião Dourado. A inauguração estava marcada para o mês seguinte, durante a festa de fim de ano. Naquela noite, a senhora observou Solimão dormindo ao lado de Zulu, e murmurou um agradecimento. Não apenas por ele ter surgido, mas por ter revelado nela uma força que pensava ter perdido. Ele a ajudou a curar feridas antigas, a reconstruir sua história e a reconciliar-se com seu próprio nome. E pela primeira vez desde que voltou à vila, ela sentiu-se em casa. Os preparativos para a inauguração do Centro Cultural Guardião Dourado começaram semanas antes da festa. A praça central foi cercada por bandeirinhas coloridas feitas à mão, cada uma bordada com nomes de pessoas que contribuíram para o projeto. A escola organizava apresentações de dança e coral, a rádio local fazia chamadas ao vivo convocando a comunidade, e a cozinha da vila fervia de aromas, bolos de fubá, cocadas, pé de moleque, vatapá, pamonha e galinha caipira feita no fogão a lenha. Era a maior movimentação desde a última grande colheita, décadas antes. No centro de tudo, Solimão caminhava com sua serenidade costumeira. Observava os ensaios das crianças, acompanhava a senhora em visitas às casas mais antigas, parava diante dos barracões onde se faziam os enfeites, e por vezes, sentava-se em frente à antiga árvore de gameleira da vila, onde idosos passavam horas jogando dominó e contando causos. Ao lado dele, quase sempre, estava Zulu. Mais quieto, mais desconfiado, mais presente. A vila tinha mudado. Não era apenas uma questão de ruas mais limpas ou muros pintados. Havia um espírito novo circulando. As pessoas se cumprimentavam mais, ouviam-se mais. Crianças começaram a visitar os mais velhos para ouvir histórias. Jovens se interessavam por bordado, por ervas medicinais, por batuques tradicionais. E a senhora, agora reconhecida como guardiã da memória, era procurada para conversar, para ensinar, para relembrar. Naquela semana, ela abriu sua casa ao público. Chamou de Semana das Raízes. Cada dia, contava um capítulo de sua própria história, entrelaçado com lembranças da vila. Revelou os motivos de sua partida, o silêncio da mãe, a vida difícil na cidade grande, a ausência do pai e a escolha de voltar quando soube que a casa de sua avó, abandonada havia anos, seria demolida. Disse que sonhara por meses com aquele retorno. E que em todos os sonhos, havia um cachorro caramelo surgindo do fogo. A história comoveu a todos. Muitos choraram. Alguns pediram desculpas por julgamentos antigos. A senhora não pediu nada em troca. Apenas dizia que era preciso curar o tempo. Que viver não era só seguir em frente, mas olhar para trás com coragem. E nesse processo, todos viam em Solimão um símbolo maior do que ressurge das cinzas pode transformar o mundo ao redor. No entanto, nem tudo era paz. Enquanto os preparativos cresciam, a oposição silenciosa de alguns moradores também ganhava corpo. Pessoas como Dona Neuzira não aceitavam o novo protagonismo do cão. Para ela, era uma afronta à tradição da fé. Com o apoio de 2 outros líderes religiosos, tentou convencer a rádio local a boicotar a festa. Argumentava que estavam idolatrando um animal, que isso desviava os jovens do caminho da moral. Mas a rádio, que nos últimos meses havia se transformado em um centro de escuta da comunidade, recusou. Mesmo assim, o grupo de oposição organizou um culto paralelo, marcado para a mesma data da inauguração. A vila, então, foi colocada diante de uma escolha. Alguns temeram que isso dividisse ainda mais o povo. Outros sugeriram adiar a cerimônia. Mas foi a senhora quem decidiu que não mudariam nada. Disse que quem quisesse ir ao culto, que fosse em paz. E quem quisesse celebrar o centro,
que o fizesse com alegria. Não haveria disputa. Solimão, nesse período, passou a demonstrar sinais de cansaço. Caminhava menos, passava mais tempo deitado sob a árvore da gameleira. A senhora percebeu e preparou uma mistura de raízes e mel para fortalecer sua saúde. Mas sabia que o cansaço dele não era físico. Era como se estivesse sentindo o peso de toda a transformação que havia causado. Na véspera da festa, algo inesperado aconteceu. Durante a madrugada, o mural de entrada do Centro Cultural foi pichado. Em letras vermelhas, escreveram: "Deus não é cachorro". A vila acordou chocada. Alguns se revoltaram, sugeriram cancelar tudo. Outros, queriam descobrir os responsáveis. Mas a senhora, novamente, acalmou a todos. Disse que responderiam com flores. E assim foi. Durante a manhã, dezenas de moradores foram até o muro e cobriram as palavras com desenhos de flores, mãos dadas, estrelas, poemas e frases de esperança. A pichação sumiu sob um manto colorido de arte e solidariedade. Nenhum nome foi citado. Nenhum culpado foi procurado. Era mais importante seguir do que se vingar. Finalmente, o dia chegou. O sol nasceu forte. As barracas foram montadas desde cedo. Crianças ensaiavam os últimos passos. Os sinos da igreja tocaram em harmonia com os tambores do grupo de capoeira. A praça estava cheia. O museu foi reaberto com novas exposições. A escola exibiu um documentário feito pelos alunos sobre as transformações da vila. E, ao centro, no grande salão reformado com a ajuda da comunidade, foi inaugurado o Centro Cultural Guardião Dourado. Solimão estava ali, com uma fita vermelha no pescoço, sentado diante do portão. Quando a fita da inauguração foi cortada, ele latiu uma única vez. Um som forte, firme, que ecoou entre os telhados. As pessoas aplaudiram. Algumas se ajoelharam. Outras choraram em silêncio. Era como se naquele momento, todas as dores que haviam sido enterradas por anos se dissolvessem no ar. Zulu, sempre à sombra, ficou no fundo do salão. Não gostava de multidão. Mas ao final do evento, aproximou-se de Solimão e deitou-se ao seu lado, como quem reconhece a importância do momento. Durante a festa, houve uma apresentação especial. A senhora, com a voz trêmula, leu trechos das cartas encontradas no baú. Falou do amor que não pôde viver. Da dor da rejeição. Mas também da escolha de perdoar. De aceitar a vida como ela veio. E de como Solimão, com seu silêncio e olhar atento, a ajudou a reconciliar-se com tudo. Naquele dia, Nicolau também falou. Já com os olhos marejados, disse que a vila lhe dera uma segunda chance. Que ver sua filha ali, sendo aclamada, era um presente que jamais imaginara. E que se um cão foi necessário para unir tudo isso, que todos aprendessem com ele o valor do silêncio, da presença e do amor sem exigências. Ao cair da noite, uma grande roda foi formada na praça. Tocadores de violão, tambores e sanfonas animavam a vila. Crianças dançavam. Idosos contavam piadas. Os cheiros das comidas típicas misturavam-se com o perfume das flores trazidas para enfeitar o coreto. E Solimão, cansado, deitou-se novamente perto da gameleira. A senhora sentou ao lado dele. Passou a mão em seu pelo, agora mais claro, quase dourado. E sussurrou que estava grata. Que não sabia quanto tempo ele ainda teria ali, mas que o que já havia feito seria lembrado por gerações. As luzes da vila se acenderam. Os sinos tocaram mais uma vez. E naquele instante, São Damião das Flores respirou fundo. Como quem entende, enfim, que é possível recomeçar. Que o que surge das chamas não precisa ser destruição. Pode ser luz. Pode ser guia. E ali, no coração da vila, havia um cachorro caramelo para provar isso. Nos dias que seguiram a inauguração do Centro Cultural Guardião Dourado, São Damião das Flores experimentou um breve período de paz sólida. Era como se a vila tivesse soltado um peso antigo que há anos carregava no peito.
As manhãs amanheciam claras, os mercados sorriam com mais generosidade, as crianças saíam mais cedo de casa para brincar nas praças, e até os galos pareciam cantar com mais energia. Os moradores finalmente acreditavam em algo que não viam havia muito tempo, um futuro em comum. Solimão, no entanto, estava diferente. Se antes caminhava com firmeza, agora seus passos eram mais lentos. Passava mais tempo parado, olhando o horizonte, como se escutasse algo que ninguém mais escutava. Sua respiração estava mais pesada, e seus olhos, antes atentos a cada movimento ao redor, agora pareciam mergulhados em um silêncio interior. Zulu, o irmão de olhar desconfiado, tornará-se seu companheiro inseparável. Onde Solimão ia, ele ia. Não na frente, nem atrás. Ao lado. Sempre ao lado. A senhora percebia tudo. Tentava disfarçar a preocupação com os afazeres do dia, mas havia algo em seu peito que não a deixava dormir. Começou a preparar infusões diferentes, testando combinações de raízes e folhas que aprendeu com sua avó. Passava as noites lendo antigos cadernos de cura. E mesmo assim, sabia que o que afligia Solimão não era algo que se resolvesse com ervas. Era dentro dele. A vila continuava em festa. Cada canto tinha algo novo. Um grupo de jovens transformou a garagem abandonada em uma biblioteca comunitária. As bordadeiras, agora organizadas, montaram uma feirinha na praça. O antigo cineclube da escola voltou com exibições semanais, e na parede de entrada, colocaram um mural com a "O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você." Imagem de Solimão, pintada pelas crianças, cercado de estrelas e flores. Mas enquanto os moradores floresciam, o coração do cão parecia murchar. Em uma tarde quente, enquanto o coreto era decorado para a apresentação da banda de jovens músicos, Solimão caminhou até a beira do riacho. Ali, onde a água era rasa e os pássaros vinham beber, deitou-se por horas. Zulu ficou ao lado dele o tempo todo, sem som, sem pressa. Quando a senhora foi buscá-los, já era quase noite. Encontrou os dois ali, imóveis. Ao se aproximar, Solimão a olhou nos olhos. Havia algo naquele olhar. Algo de despedida. Mas não de tristeza. De aceitação. Ela se ajoelhou. Passou a mão no pelo dourado, agora levemente opaco, e disse baixinho: "Você não precisa carregar tudo sozinho, meu amigo. Se quiser descansar, a gente entende. Mas se quiser ficar, eu cuido." Solimão não respondeu com latidos. Apenas encostou o focinho em sua mão e fechou os olhos. Naquela mesma noite, a senhora sonhou com a casa antiga da infância, a mesma onde sua mãe cantava antes de dormir. No sonho, havia uma criança e um cão caramelo. Ambos olhavam para o fogo, não com medo, mas com respeito. Quando acordou, sentiu que o tempo estava para mudar. E não era só o clima. Na vila, as coisas começaram a sair do eixo. Uma série de mal-entendidos entre vizinhos antigos resultou em discussões acaloradas. O grupo de jovens que cuidava da biblioteca teve uma briga feia e se desfez. A feira das bordadeiras foi cancelada por desavenças internas. A rádio comunitária recebeu cartas anônimas com mensagens de desconfiança, incentivando teorias sobre a verdadeira origem de Solimão e o perigo de seguir um símbolo vazio. A energia que antes unia, começou a dividir novamente. Era como se uma tempestade invisível soprasse por dentro das pessoas, despertando mágoas esquecidas, ciúmes, velhos ressentimentos. A senhora, atenta, percebeu que algo precisava ser feito. Reuniu os líderes da vila em sua casa. Pediu que falassem com sinceridade. E o que ouviu foi um retrato do que ninguém queria admitir e, apesar da beleza das transformações, muitos sentiam medo de não estar à altura do novo tempo. Medo de serem esquecidos, substituídos ou apagados. Foi nesse momento que ela entendeu. Solimão não estava adoecendo por fora. Era como se estivesse absorvendo tudo o que a vila sentia. Toda a dor antiga que se levantava, ele sentia em seu corpo.
Sua lentidão, sua tristeza, seu olhar vazio eram reflexos das rachaduras que ainda existiam sob a superfície daquela comunidade que tanto queria renascer. Na manhã seguinte, a senhora fez algo que nunca tinha feito. Subiu ao púlpito da igreja. Pediu licença ao padre, ao coral, à própria estrutura simbólica daquele lugar. Pegou o microfone com mãos firmes e disse: "A gente está tentando construir algo novo. Mas não dá para construir em cima do medo. Nem da vergonha. A cura que começou com Solimão não termina nele. Ela é nossa. E a responsabilidade também. Ele está cansado porque estamos colocando nele tudo o que não queremos encarar em nós. Se queremos mesmo mudar, precisamos fazer isso juntos. Com verdade." A vila ficou em silêncio. E no fundo da igreja, Solimão deitou. Naquele mesmo dia, a senhora convocou uma nova roda na praça. Não para festa, mas para escuta. Quem quisesse, poderia ir, sentar e dizer o que doía. Sem julgamento, sem resposta. Apenas escuta. Mais de 100 pessoas foram. Um senhor de 70 anos confessou que nunca tinha perdoado o irmão por ter ido embora da vila e não voltado. Uma mulher contou que desde a juventude sofria com a sensação de ser invisível. Um jovem disse que não sabia se tinha coragem de ficar ali e construir uma vida, mas tinha medo de partir. E assim, um por um, foram desfiando seus nós. Solimão, ainda deitado, permaneceu ali. Ouvindo tudo. E ao final da tarde, quando o último morador falou, ele se levantou. Andou até o centro da roda. Olhou cada rosto com calma. E então se deitou outra vez, mas dessa vez, sobre um tapete de retalhos trazido pelas bordadeiras. Como se dissesse: "Vá, agora posso descansar." Zulu se aproximou, e pela primeira vez, lambeu a orelha do irmão. Um gesto simples, mas que arrancou lágrimas de muitos que estavam ali. Era o fim de uma espera, o início de algo novo. Nos dias seguintes, o clima da vila mudou novamente. Mas dessa vez, não foi por causa de festas ou projetos. Foi por causa da sinceridade. As pessoas passaram a se olhar com mais honestidade. A rir mais alto. A aceitar os próprios erros. Os grupos que haviam se desfeito começaram a se reaproximar. A feira das bordadeiras voltou. A biblioteca reabriu. E uma nova programação surgiu na rádio, de histórias não contadas, onde moradores anônimos compartilhavam suas dores e alegrias. Solimão passou a andar com mais vigor. Não como antes, quando liderava tudo. Mas com uma leveza diferente. Como se agora pudesse confiar na vila. Na última noite do mês, houve uma celebração na escola. Não uma festa planejada, mas uma reunião espontânea, onde todos levaram algo, um poema, uma música, um pedaço de bolo, uma lembrança. A senhora leu um trecho de seu livro inédito e a vila mudou porque escutou. O cachorro nos ensinou sem dizer palavra. Porque às vezes, o que falta não é o que está fora, mas o que não deixamos sair de dentro. Solimão, sentado ao lado do palco, olhava fixamente para as crianças que dançavam ao som de um violino desafinado. Parecia sorrir com os olhos. E naquele momento, São Damião das Flores entendeu que nenhuma mudança é completa sem antes atravessar a tempestade de dentro. Que toda cura verdadeira precisa de esforço, de escuta e de coragem. E que o cachorro caramelo que um dia surgiu das chamas não veio para ser lenda. Veio para ser ponte. Com o passar do tempo, a vila de São Damião das Flores começou a se consolidar como um lugar onde passado e presente se encontravam de forma harmoniosa. A energia que antes parecia frágil, agora pulsava em cada esquina, em cada rosto, em cada gesto. No entanto, para que essa transformação fosse completa, ainda restava um último desafio, o resgate das memórias mais profundas, aquelas que estavam escondidas em cantos escuros do coração da comunidade e de seus habitantes. Solimão, sempre atento, sentia essa necessidade. Era como se algo dentro dele o chamasse para ir além do que já havia sido feito. E a senhora, sempre ao seu lado, compreendia que aquele momento exigia um trabalho cuidadoso, respeitoso e profundo.
A iniciativa começou com um convite lançado à vila inteira de trazer objetos, fotos, cartas, lembranças e histórias que contassem o que São Damião das Flores fora em tempos remotos. A proposta era montar um arquivo vivo, um espaço onde cada morador pudesse sentir que sua história importava. Logo, o Centro Cultural Guardião Dourado se transformou em um pequeno museu. As paredes ganharam prateleiras repletas de fotografias amareladas pelo tempo, utensílios domésticos antigos, ferramentas de trabalho, roupas e brinquedos desgastados pelo uso, mas repletos de significado. Cada objeto tinha uma placa com uma história, muitas vezes contada pelo próprio doador. Foi nesse clima de resgate que a senhora recebeu um velho baú, trazido por uma senhora que morava na periferia da vila. Ela contou que o baú fora de sua avó, uma mulher que sempre falava de resistência, fé e amor, mas que nunca teve a chance de compartilhar sua história em voz alta. O baú continha cartas, diários, pequenos objetos pessoais e um mapa antigo da região. Para a senhora, aquilo era um tesouro inestimável. Durante semanas, ela se dedicou a ler cada carta, a entender cada palavra, a imaginar as vidas que estavam ali registradas. E Solimão, sempre ao lado, parecia ouvir com atenção. Um dos documentos mais tocantes era uma carta escrita por uma jovem que, muitos anos atrás, tivera que deixar a vila para trabalhar na cidade grande. Nela, ela falava da saudade que sentia, do medo do desconhecido, da esperança de voltar um dia para casa. E em várias partes da carta, mencionava um cachorro caramelo que a acompanhava em seus sonhos, que a fazia sentir que jamais estava sozinha. A descoberta trouxe uma nova luz para a vila. Era a confirmação de que o cachorro não era apenas um símbolo do presente, mas uma ponte que unia gerações. No entanto, nem todos estavam confortáveis com o passado sendo trazido à tona. Alguns moradores mais velhos temiam que certas histórias despertassem mágoas antigas ou conflitos que já pareciam superados. Dona Neuzira, especialmente, passou a criticar a iniciativa, afirmando que era melhor esquecer para seguir em paz. Mas a senhora e Solimão acreditavam que a cura verdadeira só acontecia quando se encarava a verdade, por mais difícil que fosse. Com esse espírito, organizaram rodas de conversa onde os mais velhos contavam suas histórias e os mais jovens escutavam com atenção. Eram encontros emocionantes, recheados de lágrimas, risadas e aprendizado. Numa dessas rodas, um jovem chamado Pedro compartilhou a história de seu avô, um homem que havia sido sapateiro e que lutou para manter a vila unida durante tempos difíceis. Pedro contou que aprenderá muito com os conselhos do avô, especialmente sobre a importância da paciência e da perseverança. Solimão, sentado ao lado de Pedro, abanou o rabo com vigor. Era como se entendesse a importância daquele momento para a construção do futuro da vila. Enquanto isso, a rádio comunitária lançou um programa especial chamado Vozes do Passado, que transmitia relatos, músicas antigas e entrevistas com os moradores. O programa logo se tornou um sucesso, e muitas famílias começaram a se reunir para ouvir juntos. Essas ações trouxeram um novo ritmo para a vila. As crianças passaram a aprender mais sobre suas raízes na escola, através de projetos que envolviam a arte, a literatura e a música local. As bordadeiras criaram novas peças inspiradas nas histórias e nos símbolos da vila, e a feira passou a ser também um espaço de troca cultural. Porém, em meio a todo esse movimento, Solimão continuava a lutar com seu conflito interno. Apesar de ser amado por todos, ainda sentia o peso de carregar a dor da vila inteira. A senhora, percebendo isso, buscou novas formas de ajudá-lo a encontrar equilíbrio. Levada por antigas referências, ela começou a introduzir no cotidiano de Solimão momentos de tranquilidade na mata próxima à vila. Lá, entre árvores centenárias e o canto dos pássaros, o cão parecia reencontrar a leveza que havia perdido. Era uma conexão com a natureza que acalmava seu espírito inquieto. Em uma dessas caminhadas, a senhora encontrou uma jovem artista que havia se mudado recentemente para a vila. Ela pintava murais cheios de cores vibrantes e imagens inspiradoras, incluindo uma série dedicada a Solimão e ao legado que ele carregava. A relação entre a artista, a senhora e Solimão cresceu rapidamente, trazendo novas possibilidades para a comunidade. Com a ajuda dela, foram criados painéis que contavam a história da vila, do cão e das pessoas que lutaram para transformar aquele espaço.
Essas pinturas passaram a ser pontos de encontro, locais de celebração e reflexão. E a artista, motivada pelo amor à cultura local e ao desejo de fazer parte de algo maior, envolveu-se em projetos educativos, levando arte para as escolas e promovendo oficinas de pintura e escultura. A vila respirava arte, história e memória. No entanto, a oposição silenciosa ainda existia. Dona Neuzira continuava a questionar algumas iniciativas, temendo que o passado interferisse no presente. Tentava convencer os moradores a se afastarem do centro cultural, afirmando que era um local de distração e que os verdadeiros valores estavam na igreja. Mas as pessoas já não estavam dispostas a voltar atrás. A verdade, por mais difícil, era agora parte da construção do futuro. Solimão, apesar de seu cansaço físico, mostrava sinais claros de que sua missão na vila estava sendo cumprida. Em várias ocasiões, ao caminhar pela praça, parava para observar os rostos das crianças, os sorrisos dos jovens, o trabalho dos adultos. Era como se reconhecesse que o amor que plantara estava florescendo. Mas havia ainda um obstáculo a ser vencido, o medo da perda. Com a proximidade do aniversário da chegada da senhora à vila, as pessoas começaram a organizar uma grande celebração. Uma festa que reuniria não apenas os moradores, mas também visitantes das cidades vizinhas, interessados na transformação daquele lugar. Para Solimão, essa festa representava um teste. Seria a prova final de que ele, um cachorro caramelo que quase desaparecera no fogo da rejeição, havia se tornado um símbolo de esperança e resiliência. Porém, a proximidade do evento trouxe inseguranças. Zulu, seu irmão, começou a demonstrar inquietação. Parecia desconfiar do que poderia acontecer com Solimão diante de tanta exposição. A senhora, atenta, percebeu a tensão crescente entre os dois cães. Foi então que, numa noite estrelada, enquanto caminhavam pelo riacho, Solimão abriu seus olhos profundamente e olhou para a senhora. Sem latidos, transmitiu um pedido silencioso, precisava de descanso, de confiança, de certeza de que não estava sozinho. Ela entendeu. Abriu os braços, o abraçou e prometeu que, independentemente do que viesse, ele jamais estaria só. A vila estava pronta para a festa. E Solimão, aos poucos, estava pronto para ser o que sempre fora, o guardião dourado da memória, do amor e da transformação. O dia da grande festa finalmente chegou. São Damião das Flores estava mais viva do que nunca, cada rua, cada esquina, cada árvore parecia respirar a energia da celebração que se aproximava. O aroma do café recém-passado misturava-se ao perfume das flores que decoravam a praça central, e o murmúrio das conversas animadas preenchia o ar. A vila parecia despertar de um sono longo e pesado, pronta para mostrar a todos, inclusive a si mesma, o quanto havia mudado. O Centro Cultural Guardião Dourado estava repleto de luzes e bandeirinhas coloridas. No palco, os jovens músicos afinavam seus instrumentos, as bordadeiras arrumavam uma mesa com suas peças artesanais, e as crianças, com sorrisos largos, correndo por todos os lados, enchiam o ambiente com a inocência que só a infância pode trazer. Solimão estava ali, no meio de tudo. O cão caramelo que um dia fora símbolo de dor e resistência, agora representava esperança e renovação. Seus olhos brilhavam, seus passos eram firmes, e seu pelo dourado parecia reluzir ao sol como se refletisse toda a luz que emanava daquela vila transformada. Zulu, seu irmão, estava ao seu lado, menos inquieto, mais tranquilo. Eles formavam um par inseparável, a prova viva de que a luta pela vida e pela dignidade era feita em conjunto, com apoio e amor. A senhora caminhava entre os moradores, cumprimentando, abraçando, sorrindo com o coração cheio de emoção. Ela sabia que aquele dia era o resultado de muita luta, de muitos obstáculos superados, e que a verdadeira transformação ainda estava apenas começando. Mas a festa era um marco, um momento para celebrar o presente e olhar com esperança para o futuro. Logo, a rádio comunitária anunciou a abertura oficial do evento. A voz da locutora, conhecida e querida por todos, ecoou pela praça: "Hoje celebramos mais do que uma festa. Celebramos a vida, a resistência, a coragem e a esperança. São Damião das Flores renasce com o amor de cada um de seus habitantes e com o símbolo que nunca deixou de nos guiar, o Solimão, nosso cachorro caramelo."
Ao ouvir seu nome, Solimão levantou a cabeça e latiu suavemente, como se entendesse a importância daquele momento. Foi quando a artista da vila, a jovem pintora, subiu ao palco para apresentar seu novo mural, que retratava a jornada de Solimão e a transformação da vila. A imagem mostrava o cão emergindo das chamas, envolto em luz dourada, cercado pelos rostos sorridentes das pessoas que o amavam. A emoção tomou conta de todos. Algumas mulheres enxugavam discretamente as lágrimas, os homens se abraçavam, e as crianças olhavam com admiração. Mas a festa não era feita apenas de emoção. Havia música, dança, risadas e histórias compartilhadas. O velho senhor que contará a história do avô sapateiro trouxe um violão e cantou canções antigas que falavam de trabalho duro, amor e esperança. As bordadeiras organizaram uma exposição de suas peças, cada uma contando um pouco da história da vila. A noite caiu, e com ela, o céu estrelado revelou uma constelação que parecia especialmente brilhante. Solimão olhou para cima, sentindo a conexão entre a terra, o céu e a vila que tanto amava. Mas nem tudo estava completamente resolvido. Enquanto a festa acontecia, Dona Neuzira observava de longe. Seu olhar carregava uma mistura de saudade e resistência. Ela nunca tinha acreditado totalmente na mudança, e ainda temia que tudo aquilo fosse passageiro. Sua voz, que antes fora crítica, agora parecia cheia de tristeza. A senhora, ao perceber a presença silenciosa de Dona Neuzira, decidiu se aproximar. Sem palavras de confronto, apenas com um sorriso acolhedor, convidou-a a se juntar à festa. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Dona Neuzira hesitou, mas acabou aceitando, e a partir dali, seu coração começou a se abrir para a possibilidade de um novo começo. No meio da festa, um acontecimento inesperado trouxe ainda mais significado para o dia. Uma criança, uma menina que até então fora tímida e retraída, subiu ao palco para recitar um poema que escrevera inspirada na história de Solimão. Suas palavras tocaram profundamente o coração de todos, falando sobre coragem, amizade e a força que encontramos quando acreditamos uns nos outros. Solimão observava tudo com olhos atentos. Naquele momento, não era apenas um símbolo, mas parte viva daquela história, daquelas emoções, daquele sonho coletivo. A senhora, emocionada, percebeu que aquele era o resultado do esforço conjunto. Que cada conquista, cada vitória, mesmo que pequena, tinha custado sacrifícios e lutas pessoais. Que a transformação verdadeira era feita de passos lentos, de tropeços e de coragem para seguir em frente. Quando a festa se encerrou, a vila estava mais unida do que nunca. As pessoas se despediam com abraços apertados, prometendo continuar a caminhada juntas. Solimão, cansado, deitou-se sob uma árvore. Zulu sentou-se ao seu lado, ambos olhando para as estrelas que iluminavam a noite. A senhora sentou-se perto deles, segurando suas patas com ternura. Naquela noite, São Damião das Flores dormiu embalada por um sentimento raro, o de que, mesmo diante das adversidades, a esperança e o amor sempre encontram um caminho. Palavras, e 1511 aguardando seu comando para continuar com o próximo capítulo. Você disse, continue 1500 Word sem asterisco e sem travessão. O chat GPT disse, capítulo 8, e ecos do passado e promessas para o futuro. Nas semanas que se seguiram à festa, a vida em São Damião das Flores manteve o ritmo vibrante, mas delicado, da renovação. Os moradores carregavam consigo a energia daquele encontro, mas também o peso de continuar a transformação que fora iniciada. A vila já não era a mesma, e, com isso, cada passo adiante exigia coragem, diálogo e muito empenho. Solimão, o cachorro caramelo que se tornará símbolo da resistência e esperança, seguia ao lado da senhora, com uma presença constante que acalmava os ânimos e inspirava todos ao redor. Apesar da imagem de força que transmitia, o cão carregava um conflito interno que se manifestava em momentos de silêncio e introspecção. Era o peso da responsabilidade, o medo de não ser suficiente para proteger o que haviam construído, a dúvida sobre o que o futuro reservava. Naquele período, a senhora decidiu ampliar o trabalho no Centro Cultural Guardião Dourado. Propôs a criação de um projeto de história oral, em que cada morador pudesse contar suas memórias e experiências, preservando a diversidade das vozes da vila. Para isso, treinou jovens voluntários para atuar como entrevistadores e registradores das narrativas.
O projeto logo ganhou adesão, despertando interesse e curiosidade. Algumas histórias vieram à tona com delicadeza, outras, com intensidade. Em um desses encontros, uma senhora idosa chamada Maria contou sobre sua infância, marcada por dificuldades, mas também por momentos de solidariedade e alegria compartilhada. Ela falou do antigo rio que cortava a vila, hoje quase seco, e das brincadeiras que as crianças faziam à sua beira. Essa lembrança despertou a ideia de revitalizar o rio, um antigo sonho que muitos moradores acalentavam, mas que parecia inalcançável. A proposta encontrou resistência inicial devido aos custos e à complexidade do projeto, mas a senhora, Solimão e um grupo de moradores persistiram. Enquanto isso, Zulu, o irmão de Solimão, começou a demonstrar um comportamento mais inquieto. Sentia-se deslocado diante da atenção que o irmão recebia, e isso gerou um certo afastamento entre eles. A senhora percebeu o desgaste e decidiu dedicar tempo exclusivo para reconectar os dois irmãos, organizando passeios e atividades que fortalecessem o vínculo. Em meio a esses desafios, a rádio comunitária continuava a ser um canal importante para a disseminação de notícias, histórias e cultura local. Um jovem radialista chamado Felipe, motivado pelo desejo de contribuir para a vila, passou a apresentar programas especiais sobre sustentabilidade, saúde e educação, temas essenciais para o futuro de São Damião das Flores. Com o tempo, as aulas nas escolas também passaram a integrar essas discussões, estimulando os alunos a pensarem como poderiam contribuir para a transformação da vila. Entre as crianças, a figura de Solimão era um constante exemplo de coragem e resiliência. Mas nem tudo acontecia sem percalços. Um dia, durante uma das reuniões para discutir a revitalização do rio, um grupo de moradores manifestou dúvidas sobre a viabilidade do projeto, temendo que os recursos necessários não estivessem disponíveis e que a vila pudesse se endividar. Foi quando a senhora sugeriu que procurassem apoio junto a organizações ambientais da região. Com a ajuda de Felipe, entraram em contato com uma ONG que trabalhava com recuperação de ecossistemas e educação ambiental. Para a surpresa de todos, a ONG mostrou interesse no projeto e propôs uma parceria. Com isso, São Damião das Flores passaria a receber apoio técnico e material para a recuperação do rio, além de atividades educativas para moradores e escolas. Esse avanço gerou uma nova onda de entusiasmo, mas também trouxe à tona desafios práticos: organizar mutirões, lidar com as burocracias, conciliar interesses diversos. Solimão acompanhava tudo atentamente, sentindo que seu papel ia além de ser apenas um símbolo, ele precisava ser um agente ativo da mudança. Paralelamente, a senhora e a artista jovem continuavam a fortalecer o vínculo entre arte e memória. Juntas, criaram uma série de oficinas para crianças e jovens, onde eles podiam expressar suas histórias e sentimentos por meio da pintura, da música e do teatro. Essas oficinas ajudaram a canalizar a energia das novas gerações para o cuidado da vila e o respeito à sua história. A arte se tornou uma linguagem que unia passado, presente e futuro. Enquanto isso, Lulu começou a se abrir mais, participando das atividades com entusiasmo renovado. A reconciliação entre os irmãos trouxe uma nova harmonia, mostrando que, mesmo em meio às diferenças, o amor e a compreensão podem superar os obstáculos. Contudo, no coração da senhora havia uma inquietação. Ela sentia que ainda havia histórias não contadas, dores não reveladas, que precisavam ser encaradas para que a vila pudesse se curar completamente. Decidiu, então, iniciar uma série de entrevistas com os moradores mais antigos, buscando desvendar mistérios e segredos que, por muito tempo, permaneceram silenciados. Uma dessas entrevistas revelou um antigo pacto feito entre famílias da vila para proteger um terreno sagrado, onde se realizavam rituais ancestrais e celebrações. Esse lugar, segundo relatos, era guardado por símbolos e histórias que poucos conheciam. O resgate desse conhecimento foi recebido com reverência e curiosidade. A senhora e a artista planejaram uma exposição que destacasse esses elementos culturais, reforçando a identidade da vila e sua ligação com a terra. A exposição teve grande impacto, trazendo visitantes de outras regiões e fortalecendo o sentimento de orgulho entre os moradores. Entretanto, esse reconhecimento externo também trouxe um desafio: como preservar a autenticidade da vila diante do interesse crescente.
A senhora e os líderes comunitários criaram regras claras para proteger o patrimônio cultural e natural, definindo limites para o turismo e promovendo o respeito às tradições locais. Nesse processo, Solimão mostrou-se um guardião atento, sempre próximo às pessoas, transmitindo tranquilidade e força. O projeto de revitalização do rio avançava com mutirões de limpeza e plantio de mudas, envolvimento das escolas e apoio da ONG. O som da água voltando a correr pelo leito seco trouxe um frescor renovado para São Damião das Flores, um símbolo vivo de renascimento. Com o rio recuperado, novas possibilidades surgiram de lazer para as crianças, espaço para encontros culturais e até pequenas plantações que ajudariam na alimentação da comunidade. Mas cada vitória exigiu esforço visível e sacrifício. Muitos moradores dedicaram horas extras, abriram mão de descanso e enfrentaram dificuldades para tornar o sonho realidade. Solimão, em meio a tudo isso, continuava a ser presença constante, ora descansando à sombra das árvores, ora acompanhando os mutirões com seu olhar atento e protetor. A vila mudava, crescia, aprendia. E o que havia surgido das chamas da rejeição e da dor, agora brilhava como um farol de esperança e transformação, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível renascer. O despertar de São Damião das Flores, marcado pela revitalização do rio e pelo fortalecimento das tradições culturais, reverberava em cada canto da vila. O Centro Cultural Guardião Dourado fervilhava de atividades, com jovens e adultos se revezando em oficinas, encontros e celebrações. A rádio comunitária comandava o fluxo de informações, mantendo todos conectados e engajados. Solimão e Zulu tornaram-se figuras quase míticas entre os moradores, símbolos vivos de resistência e renovação. Os dois cães caramelo, tão diferentes e ao mesmo tempo tão unidos, caminhavam pelas ruas com passos tranquilos, carregando a história de superação que muitos ainda demoravam a compreender totalmente. O ambiente estava repleto de aromas variados, o café fresco preparado pela Dona Lourdes pela manhã, o cheiro da terra molhada após as chuvas que voltavam a ser frequentes graças à recuperação do rio, e o perfume das flores plantadas nas calçadas, que decoravam a vila como um manto de esperança. Em meio a essa atmosfera de progresso e harmonia, surgiram desafios inesperados, que testaram a união da comunidade e a força dos protagonistas. Uma das grandes preocupações veio da questão do espaço para os animais de rua, em especial os cães que, como Solimão e Zulu, viviam pelas ruas da vila. Embora muitos moradores os vissem como parte da família, havia divergências sobre como cuidar deles de maneira adequada, garantindo saúde e segurança para todos. A senhora, com seu jeito sereno e determinado, reuniu um grupo de voluntários para criar um abrigo temporário, onde os cães poderiam receber cuidados básicos, alimentação e, sobretudo, amor. O projeto enfrentou resistência de alguns moradores, que temiam os custos e o trabalho envolvido, mas a persistência da senhora, somada à empatia dos jovens, foi suficiente para iniciar o plano. Enquanto o abrigo começava a funcionar, Felipe, o jovem radialista, lançou uma campanha na rádio comunitária, incentivando a adoção responsável e a conscientização sobre os cuidados com os animais. A iniciativa ganhou apoio e, aos poucos, a vila passou a ver os cães com outros olhos, não apenas como animais de rua, mas como companheiros e protetores. Neste mesmo período, a vida pessoal da senhora ganhou uma nova dimensão. Ela passou a se aproximar de um morador que, apesar das diferenças de idade e origem, compartilhava do mesmo amor pela vila e pelos seus habitantes. A relação se desenvolveu de forma natural, marcada por respeito, conversas profundas e pequenas demonstrações de afeto. Essa conexão trouxe um alívio para a senhora, que, apesar de toda a força demonstrada, carregava consigo momentos de vulnerabilidade. A confiança que depositava naquele companheiro fez com que ela se sentisse mais capaz de enfrentar os desafios à frente. Por outro lado, Lulu continuava a buscar seu lugar na vila. Apesar da proximidade com Solimão, sentia que precisava construir sua própria identidade e, principalmente, ser reconhecido por aquilo que podia oferecer. Em uma manhã ensolarada, durante uma caminhada pela margem do rio, Lulu encontrou um filhote perdido e assustado. Com paciência e cuidado, aproximou-se do pequeno animal, ganhando sua confiança. Levou-o ao abrigo, onde a senhora e os voluntários cuidaram dele. A partir dali, Lulu assumiu um papel de protetor, conquistando o respeito e o carinho da comunidade. Enquanto isso,
O projeto de revitalização do rio entrava em uma nova fase. Com o apoio da ONG e das autoridades locais, começaram as obras para a instalação de trilhas ecológicas e áreas de convivência. O espaço, antes abandonado e esquecido, transformava-se em um ponto de encontro, lazer e aprendizado para todos. As crianças, em especial, desfrutavam das trilhas, aprendendo sobre a flora e fauna locais e a importância de preservar o meio ambiente. A artista jovem aproveitava essas oportunidades para realizar atividades ao ar livre, integrando arte e natureza em um aprendizado enriquecedor. No entanto, as mudanças também provocaram desconforto em alguns moradores, que temiam perder a tranquilidade e a simplicidade da vila. Havia debates acalorados sobre limites e regras, que exigiam mediação e diálogo constante. A senhora e os líderes comunitários estabeleceram então um conselho para discutir as decisões, envolvendo representantes de todos os setores da vila. O processo, embora trabalhoso, fortaleceu a democracia local e a sensação de pertencimento. Em meio a esses desafios, uma nova reviravolta aconteceu quando uma antiga disputa por terras, esquecida há anos, ressurgiu. Algumas famílias reivindicavam posse sobre áreas que agora faziam parte dos espaços públicos revitalizados, gerando tensão e preocupações. Para resolver o impasse, a senhora recorreu a uma mediadora experiente, que ajudou a organizar encontros para ouvir todas as partes e buscar um acordo justo. O processo foi lento e exigiu muita paciência, mas resultou em um compromisso que respeitava os direitos de cada um, sem prejudicar o bem coletivo. Essa conquista reforçou o sentimento de união, mostrando que, mesmo diante de conflitos, a vila era capaz de encontrar soluções que beneficiavam a todos. Enquanto isso, Solimão continuava a ser presença constante em todas as atividades. Durante um mutirão de limpeza às margens do rio, seu pelo dourado refletia a luz do sol, e sua respiração calma transmitia segurança aos voluntários cansados. Ele se tornou também um amigo das crianças, que adoravam contar histórias para ele, desenhar retratos e até criar pequenos brinquedos. Solimão, mesmo com seu olhar sábio, participava com a alegria contagiante que só um cachorro caramelo de rua pode ter. A cada conquista, contudo, vinha o reconhecimento dos sacrifícios. Muitos moradores haviam deixado de lado momentos pessoais para dedicar-se ao bem da vila. A senhora sentia isso em suas próprias costas, mas sabia que o esforço era necessário. Em uma tarde tranquila, enquanto caminhava ao lado de Solimão e Zulu, ela refletia sobre tudo o que havia sido vivido. O peso da responsabilidade continuava, mas também havia um sentimento profundo de gratidão e esperança. Era um momento de equilíbrio, entre o passado marcado pela dor e o presente repleto de possibilidades. Com o fim do dia, a vila se preparava para a próxima fase de sua transformação, sabendo que muitos desafios ainda viriam, mas também confiando na força dos laços que haviam sido construídos. Os primeiros raios de sol tocavam a pequena São Damião das Flores, espalhando um brilho suave que parecia refletir não só na terra e nas flores, mas também nos corações que ali habitavam. A vila, antes marcada por sombras de dúvidas e desafios, agora vibrava com a energia da transformação, da esperança e da união. Solimão, o cachorro caramelo que um dia enfrentará o fogo da rejeição e do abandono, caminhava calmamente pelas ruas, ao lado da senhora e de Zulu. Seus olhos brilhavam com uma mistura de sabedoria e ternura, como se soubesse que aquele era o momento pelo qual todos haviam esperado. Nos últimos meses, a vila avançara muito. O rio, agora restaurado, serpenteava alegremente pela paisagem, suas águas claras refletindo o céu azul e as árvores que haviam sido plantadas com tanto cuidado. As trilhas ecológicas se tornaram pontos de encontro para crianças, jovens e idosos, que compartilhavam histórias, aprendizados e risadas. O abrigo para os cães de rua cresceu em tamanho e importância, transformando-se em um centro de cuidado, onde a comunidade aprendia sobre responsabilidade e afeto pelos animais que eram parte essencial daquele lugar. No coração de tudo isso, a senhora se destacava não apenas como líder, mas como símbolo de persistência e amor. Seu companheiro, agora sempre ao seu lado, compartilhava dos mesmos sonhos, e juntos davam passos firmes rumo a um futuro melhor. A vila preparava-se para celebrar o aniversário da Festa da Esperança, essa data que marcará a grande transformação.
A expectativa era grande, pois aquela seria uma comemoração especial, um momento para reconhecer a trajetória e reafirmar os laços que uniam aquela comunidade. Enquanto isso, Solimão sentia um chamado diferente naquela manhã. Um cheiro doce e familiar no ar, a mistura do café da Dona Lourdes e o perfume das flores recém-colhidas, trazia lembranças antigas, memórias que pareciam flutuar na brisa. Com um latido suave, ele chamou Zulu para segui-lo até a margem do rio, onde a água corria cristalina entre as pedras lisas. Ali, um grupo de crianças brincava, rindo e imitando os sons dos pássaros. Solimão se deitou sob a sombra de uma árvore frondosa, observando aquela cena com o coração cheio. A senhora se aproximou, sentando-se ao seu lado. Ela acariciou pelo dourado do cão, sentindo a conexão que existia entre eles. Era uma ligação que ia além das palavras, um elo construído com respeito, cuidado e amor. Você foi a chama que nunca se apagou, Solimão, disse ela com voz suave. Nos ensinou que, mesmo depois da escuridão, sempre há luz. Os olhos de Solimão pareceram entender, e um latido breve foi sua resposta. Mais tarde, a festa começou, com música, dança e pratos típicos da região que traziam à mesa os sabores da tradição. As mulheres da vila, com suas roupas coloridas e bordados delicados, organizavam uma exposição de artesanato que refletia a riqueza cultural daquele povo. No palco, os jovens apresentavam peças de teatro baseadas nas histórias que haviam ouvido e contado durante o projeto de história oral. As narrativas revelavam a força, a resistência e a capacidade de se reinventar, temas que ressoavam profundamente em todos. Dona Neuzira, que antes olhava com desconfiança para as mudanças, agora estava ali, sorrindo e compartilhando a alegria da comunidade. Seu coração havia se aberto, mostrando que a transformação era possível para todos, mesmo para aqueles que carregavam resistências antigas. O abrigo dos cães realizou uma apresentação especial. Os animais, agora cuidados e felizes, participaram de uma pequena coreografia, ensinada pelos jovens voluntários. Solimão e Zulu lideravam o grupo, mostrando a força da amizade e da proteção. No meio da festa, a senhora subiu ao palco para agradecer a todos, emocionada. Suas palavras falaram de sacrifício, de esperança e da importância de nunca desistir. Ela destacou que aquela vitória não era apenas dela, ou de Solimão, mas de cada morador que acreditou no poder da mudança. Após seu discurso, a jovem artista revelou uma pintura especial, um mural que retratava a jornada de Solimão desde as chamas até a luz, cercado pelas pessoas que fizeram parte daquela história. A obra arrancou aplausos e lágrimas, mostrando que aquela transformação era real e profunda. Enquanto a festa seguia, a vila parecia respirar em harmonia, celebrando não apenas um momento, mas uma nova era. Quando a noite caiu, um céu estrelado abraçou São Damião das Flores, iluminando os rostos felizes e os corações renovados. Solimão, Lulu e a senhora caminharam juntos até a margem do rio. Sentaram-se em silêncio, observando a água que seguia seu curso, lembrando que a vida, assim como o rio, nunca para de avançar. Naquele instante, compreendiam que o que havia surgido das chamas não era apenas um símbolo, mas a própria alma daquela vila, suma alma feita de coragem, amor e esperança. E que esse brilho jamais seria esquecido. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o fogo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.